Pai, nós buscamos a Tua presença nessa noite, colocando diante do Senhor aquilo que para nós é difícil, é impossível, mas o Senhor é o Deus de causas impossíveis. Pai, entregamos aos Teus cuidados, Deus, áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, e pedimos, Espírito Santo, trata, Senhor, conosco. Move, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em todo o nosso ser, em toda a nossa vida, Pai, te damos liberdade, Senhor. Deus, oramos por aqueles que estão afastados, desviados, aqueles que se sentem frios, aqueles que estão sendo atacados por toda a obra das trevas, em nome de Jesus, aqueles que estão sendo, ó Deus, em nome de Jesus, atacados por tudo aquilo que não provém do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. Guarda a Tua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, proteja Teus filhos, livra de todo o mal, acampe com os Teus anjos ao nosso redor, em nome de Jesus. Como diz a Tua palavra, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Levante as suas mãos e fala: Deus, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor tem me guardado. Graças te damos porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, nós já tomamos posse das nossas bênçãos, da vitória, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, amém. Digam todos amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, querido. Vamos fazer a nossa declaração de fé em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. O meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala assim: eu serei transformado de glória em glória. Amém. Glória a Deus. Ainda em pé, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 11. Quero compartilhar com os irmãos palavra que tem como tema virando a página. Amém, irmãos? Você que gosta de anotar. Êxodo 2, 11. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Amém? Pode se sentar. Virando a página. Irmãos, quem aqui gosta de quando você está lendo um livro, você termina uma página que você faz isso, ó. Vira a página. É bom, não é? Dá a impressão assim: estou avançando, né, na leitura. Tem gente que tem tanta dificuldade de ler que não consegue sair nem da primeira página. Que fica ali na primeira página, não avança. Agora, melhor ainda, irmãos, é quando você está, né, numa situação e que Deus vai e vira a página da sua vida assim, ó, e tá uma página limpinha, branquinha, para você poder escrever uma história nova. Amém, irmãos? Sabe, eu acho que isso é maravilhoso. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer permitir nós virarmos a página, uma página na nossa vida. Virarmos uma página na nossa vida que, de certa forma, já deu o que tinha que dar, já esgotou, já avançou, já ultrapassou os limites, já foi além. Bom, o que nós lemos aqui, queridos, nessa história, acredito que todos conheçam Moisés, né? Todos já ouviram falar de Moisés. Todos sabem que Moisés, né, foi aquele grande líder que libertou, que foi usado por Deus para libertar o povo, né, de Deus, de Israel, das garras de Faraó.
Moisés, ele nasceu numa fase de muita opressão, porque o faraó que conhecia o povo de Israel, porque quando José morre, né, a nação de Israel havia crescido muito naquela época, estava se tornando poderosa, e José morre, e o faraó que conhecia José, a família, a descendência de José, Jacó, né, todo o pessoal ali, todos os familiares de José, Israel, que dava todo o povo de Israel todos os privilégios, esse faraó morre e se levanta outro faraó. Em se levantar outro faraó, o que acontece? Esse fica com medo do tamanho da nação de Israel, porque eles estavam crescendo muito, se tornando poderosos. Então ele começa a tomar medidas para que esse povo diminuísse, porque de certa forma ele ficou preocupado. Então ele dá a seguinte ordem: olha, então vocês vão eliminar todo recém-nascido homem. As parteiras lá tinham esse decreto: eliminem os homens, os meninos, deixem viver somente as meninas. E aí Moisés nasce nesse momento, no meio de uma pressão sobre Israel. E a mãe de Moisés, ela vê ele, né, como toda mãe, e fala: meu filho, não posso abandonar meu filho, não posso deixar meu filho morrer, não posso permitir que nada aconteça com meu filho. Então ela tentou esconder o filho dela por um tempo. Ela conseguiu, mas ela viu que não estava conseguindo mais esconder. O que ela fez? Essa história você conhece. Ela pegou Moisés, pôs um cestinho, protegeu o cesto ali, passou todo, né, o betume e tal, e colocou Moisés no rio Nilo. E naquela descida do rio, o cestinho com a criança foi parar aonde as filhas de Faraó, as mulheres, tomavam banho. E quando elas estão ali tomando banho, elas veem a criança chegando assim, o cesto chegando, elas veem uma criança, elas assustam e falam: que isso? Uma criança, vamos cuidar dele. Viu que ele era muito bonitinho e tal. E aí elas pegam Moisés para cuidar. E Moisés vai para dentro da casa de Faraó, não é? E ali ele é educado. Diz a palavra que ele foi educado juntamente com os filhos do Faraó, né? Como um príncipe do Egito. Olha que destino, né? Ele foi educado como um príncipe do Egito. Por isso que era muito inteligente, né? Teve as melhores escolas possíveis. Moisés pôde ser ensinado. Mas Moisés era hebreu. Ele não era egípcio, ele era hebreu. Sendo hebreu, ele se importava com o seu povo. Então ele procurava ter notícias do seu povo, mesmo lá no Egito, dentro da casa de Faraó. Ele queria saber notícia do seu povo, e chegavam as informações para ele, né? Todas as informações chegavam para ele, e chegavam para ele as notícias ruins. Olha, Moisés, nosso povo está sofrendo muito nas mãos de Faraó. Faraó é muito mau. Esse Faraó aí, que herdou o trono, ele é muito mau. O serviço é pesado demais, a carga horária é dobrada. O pessoal está sofrendo mesmo, está sofrendo muito. E aquilo, irmãos, mexeu com Moisés, deixou ele chateado, né? Naturalmente, deixou ele mal com aquilo. E diz a palavra que certo dia Moisés decide visitar o seu povo. Ele sai do Egito e vai visitar o seu povo, os hebreus, né? E aí quando ele chega lá, ele chega meio que escondido e tal, ele chega meio que disfarçando, desviando assim a atenção dele. De repente ele vê um egípcio bater, espancar um hebreu. Ele vê um egípcio bater de forma covarde num hebreu. E aquilo, ele não suportou aquela cena. Diz a palavra que ele viu aquilo, logo ele entrou naquela cena. A Bíblia fala claramente isso, que ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, que ele bateu no egípcio até matar ele. E aconteceu dele matar esse homem. E quando ele viu que não tinha ninguém, que ele havia cometido esse, desastre, essa tragédia, o que ele fez?
cavou um buraco na areia e escondeu esse homem lá na areia. E ó, talvez você conhecia a história de Moisés, mas talvez você não sabia dessa parte. Quantos aqui sabiam que Moisés havia matado um egípcio? Levanta a mão. Bastante. Mas Moisés fez isso. Aí você fala, meu Deus, como pode? Um homem de Deus cometeu essa tragédia. O que Deus quer falar conosco através dessa história? Sabe, queridos, muitas pessoas pensam que seus pecados e erros, se bem planejados, nunca serão descobertos ou não terão nenhuma consequência. Agem de maneira errada e pensam que ninguém poderá cobrá-los por seus erros cometidos. Só que essas pessoas, elas se esquecem que você pode esconder de qualquer um, de qualquer ser humano, mas de Deus nós não escondemos nada. Não é verdade, irmãos? De Deus nós não escondemos nada. Agora, pensar na hipótese que Moisés matou um homem, cometeu um crime, é difícil de pensar, é difícil acreditar. Só quando você lê a Bíblia e você fala, realmente isso aconteceu. Porque Moisés, irmãos, foi um homem escolhido por Deus. Moisés, em Números 12, versículo 3, nós vamos projetar, não precisa abrir, fala que Moisés foi um homem reconhecido como homem, Números 12, 3, manso, muito paciente, mais do que todos os homens que existiam na terra até aquele momento. Agora você pensa, se ele era manso e fez isso, não é? Ele que se tornou um dos maiores líderes que já houve nesse mundo, não é? Antes de tudo isso, antes de se tornar esse grande líder, matar um homem, e o pior ainda, esconder na areia como se nada tivesse acontecido, é realmente difícil de acreditar. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A questão, queridos, é que Moisés, quando ele comete esse crime, ele acreditava, ele tinha uma convicção dentro dele de que ele estava fazendo o que era certo. Ele acreditava que o que ele estava fazendo era justo diante de Deus. Mas uma coisa que nós precisamos entender, queridos, não é correto tentar solucionar um problema ignorando os mandamentos de Deus. Ainda que pareça ser o ideal, mas se é contra os mandamentos do Senhor, nós temos que rever, nós temos que avaliar. Moisés esqueceu exatamente disso, que não é correto solucionar um problema ignorando a vontade de Deus, o mandamento do Senhor. Sabe, queridos, quantas vezes você também, com a intenção de resolver um problema ou evitar um problema, fez algo, ou tolera uma situação, ou permite umas circunstâncias na sua vida hoje, que você sabe que é totalmente contra os mandamentos de Deus. Sabe, você permite aquilo na sua vida para evitar um problema, para evitar uma dor de cabeça, você permite aquilo, mas aquilo é contra os mandamentos de Deus. E você faz isso no engano de achar que não haverá consequências, ou de achar que não será descoberto. Sabe, eu não sei, mas pode ser que passou pela cabeça de Moisés que ele não seria descoberto, que a Bíblia fala que ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, e bateu no homem, o homem morreu, e ele enterrou na areia. Só, queridos, que uma pessoa viu a cena, houve testemunha contra Moisés. Quando você continua lendo a história, você vê isso. O fato é, queridos, que Moisés se deixou levar pelas emoções, não orou antes de agir, não buscou orientação de Deus, e utilizou a sua própria força para agir com justiça. Esse erro de Moisés poderia ter custado o seu chamado. Esse erro de Moisés poderia ter, de alguma maneira, prejudicado a libertação do povo de Israel. Poderia ter prejudicado o mover de Deus naquela nação. Mas o Senhor certamente viu o arrependimento na vida de Moisés.
E quando Moisés, ainda no deserto, ali quando ele estava no deserto fugindo da situação, da cena, Deus aparece para ele no meio de uma sarça ardente. Você lembra dessa história? Deus aparece a Moisés e restaura o seu chamado. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a lidar com os nossos erros. Vou repetir, nós precisamos aprender a lidar com os nossos erros, principalmente com erros que nós cometemos no nosso passado, erros dos quais, se você pudesse, você apagaria da sua vida. Sabe aqueles erros que você fala assim: meu Deus, se eu pudesse, eu nunca teria cometido isso. Meu Deus, se eu pudesse, que arrependimento, aquele que te gera um arrependimento profundo. Então, esses erros, eles não podem te influenciar hoje, queridos. Porque se de uma certa forma ele te influencia hoje, de vez em quando vem isso na mente, você é atacado por isso, é porque tem algo errado. Você precisa resolver isso dentro de você, amém, irmãos? Isso precisa ser resolvido dentro de você. Então eu quero, através dessa história de Moisés, extrair dentro dela lições de como nós lidamos com nossos erros cometidos no passado e avançamos e viramos a página da nossa vida, amém, irmãos? E recomeçamos, se essa for a vontade do Senhor. A primeira coisa que eu e você precisa crer é que Deus, o nosso Deus, é um Deus de recomeço, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí: o nosso Deus é um Deus de recomeço, amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Lamentações capítulo 3. Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 22. Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 22. Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu gosto muito da tradução que fala, da versão que fala assim: a razão de nós não sermos consumidos é porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amém, irmãos? Essa é a verdade de Deus para a nossa vida, irmãos. Não há nenhum outro motivo. A razão de eu e você não ser consumido, eliminado, sabe, é porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Se abrir os olhos, é misericórdia de Deus se renovando sobre você. É graça, é favor de Deus. Às vezes você pensa: mas eu não mereci, pastor. Não mereceu, não é? Nós não merecemos. É favor de Deus, graça e misericórdia se renovaram sobre nós. Essa é a razão de nós não sermos consumidos. Sabe, queridos, e com essa palavra nós precisamos estar preparados para começar de novo, sabe, para corrigir, para não errar o que nós erramos ontem e acertarmos hoje. É mais uma chance de você reavaliar, é mais uma chance de você, sabe, abrir os seus olhos, fazer uma autoanálise e falar: meu Deus, ontem eu fui ignorante em determinada situação, ontem eu fui egoísta em determinada situação, ontem eu fui maldoso, ontem eu fui frio, ontem eu errei com essa área, com a minha esposa, com meu filho, com quem for. Mas hoje eu tenho a chance de não errar novamente, amém, irmãos? Hoje eu tenho a chance de começar de novo. Hoje eu tenho a chance de avançar. Mas agora, o que Deus espera? Numa nova dimensão, numa nova perspectiva de vida. Para isso, é preciso eu e você nos posicionarmos com o nosso passado, presente e futuro. Diga comigo: eu preciso. Mais forte: eu preciso me posicionar com o meu passado,
com o meu presente e o meu futuro. Você gosta de anotar? Passado. Com o seu passado, você precisa aprender a lidar com o seu passado. Eu não sei quantos anos você tem de vida, não sei se o seu passado é muito passado, ou se o seu passado é recém-passado. Mas de uma forma ou de outra, você precisa aprender a lidar com o seu passado, com aquilo que você já enfrentou na sua vida. Uma verdade é, queridos, você não pode mudar o seu passado. Não tem como você mudar o seu passado. Mas você precisa, uma ação é necessária. Descobrir as raízes do fracasso do passado que ainda existem na sua vida e arrancá-las. Arrancar essas raízes. Sabe? Raízes de experiências ruins. Raízes de traumas do passado. Raízes de erros cometidos no seu passado. Muitas vezes essas raízes, elas ficam segurando você. Ficam, sabe, fazendo você se arrastar pela vida. Arranca isso, querido. Arranca isso da sua vida. Sabe, não permita isso te atrapalhar. Aquela vez que você falou para você mesmo que não deveria ter falado aquilo, né? Aquele erro que você sabe que você não deveria ter cometido, aquela experiência que você sabe que você não deveria ter passado na sua vida, mas isso aconteceu. Isso aconteceu agora, querido. Você precisa virar a página da sua vida e não deixar isso impedir você de avançar. Arrancar o que está impedindo você de avançar. Eu tentei ter uma experiência lá em casa e eu até desisti. O Richelle é testemunha, né? Eu gosto de ver as coisas em evolução, viu, Edgar? Aí eu plantei lá em casa uma cebolinha, uma salsinha, porque a Regina também gosta de pôr cebolinha em tudo, irmãos. Aí eu falei assim, eu vou ter que plantar, porque tá difícil. Fica comprando cebolinha. Tô brincando. Aí eu falei assim, eu vou plantar, vamos ver o negócio crescer, fruir, né? É legal, é bonito, eu acho interessante. E aí foi, irmãos, por uma época estava bonitinho, estava indo, estava avançando, falei, não, vai dar certo. Mas aí a gente erra, né? Ignorante, não sabe. Aí você vai ver na internet, você erra. Deve ter feito muita coisa errada, parou de crescer, foi murchando e não deu. Fui mais um frustrado. Aí quando eu fui tirar o vaso assim do vaso, eu fui ver o que deu errado. Eu sou teimoso em algumas partes, falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Porque primeiro fala assim, ó, você tem que furar o vaso, porque senão encharque, a raiz não pode ficar muito úmida. É várias coisas que conversa, né? E aí eu fui ver o que deu errado, porque eu furei, né? Eu fiz isso, fiz aquilo outro e tal. Então, fui ver. E aí, irmãos, eu fui tirando devagarzinho assim a salsinha, que foi que mais interessante. E aí veio um bolo de terra junto com a salsinha, né? Pequenininha ainda, mas um bolo de terra. E eu pude ver a raiz ali da salsinha, sabe? Segurando o restante lá no vaso. Eu levantava ela assim e a raiz meio que insistindo, tipo assim, não quero sair daqui, sabe? Aquela coisa agarrando lá na terra, no restante da terra do vaso. E aí na hora que eu estava recebendo de Deus essa palavra, eu lembrei disso. Raiz é isso, querido. Por mais que você está avançando, mas são fios, são situações, são coisas que te prendem lá no passado. Te prende, sabe, naquele erro que você cometeu, naquele trauma que você passou na sua vida, naquela decepção, angústia, e que você tenta avançar na vida, mas se essa raiz ainda está presa lá, naquele episódio na sua vida, sabe, por mais que você fale assim, não, eu vou insistir, eu vou tentar, aquilo, você é maior testemunho de que aquilo está te incomodando. Então o que a palavra de Deus quer para você nessa noite é: corte a raiz do fracasso na sua vida. Amém, querido? Corte o seu passado. Você lida com ele cortando a raiz do erro na sua vida, cortando a raiz do trauma,
cortando a raiz da decepção, cortando a raiz da angústia, sabe? De situações, de traição. Tem gente que leva como troféu. Tem gente que você vai conversar com a pessoa parece ser um troféu para ela. Ah, pastor, eu fui traída pelo meu marido. Ele me traiu com X mulheres. Ele fez isso e isso comigo. Ou então o rapaz fala: minha esposa fez isso comigo, aprontou. Tem gente que conta o testemunho, mas como se fosse um troféu para ele ter passado por aquele irmão. Essas situações, elas têm que ser eliminadas da sua vida. Você precisa dar a página dessas coisas que aconteceram para você avançar para o futuro, para você avançar para aquilo que tem para você. Olha o que diz Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém, irmãos? A Bíblia diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Quero ser bem transparente para você, bem claro. Se livra, porque isso está te atrapalhando. Se livra porque isso está atrapalhando você de romper na vida. Isso está atrapalhando você de correr com perseverança a corrida que é proposta para você, a missão que é proposta para você, aquilo que Deus confiou em suas mãos. Amém, querido? Para você avançar, você precisa se livrar do que está te atrapalhando. Decida arrancar a raiz pela fé e cortar a corrente que te aprisiona no fracasso. Tem gente que é raiz, tem gente que já é corrente. Corrente, sabe que a coisa é muito profunda. Você precisa cortar essa corrente. Sabe, meu irmão, é pela fé que nós anulamos as mentiras que o diabo plantou no nosso passado. É pela fé. É pela fé que nós anulamos, sabe, calúnias que o diabo plantou no nosso passado. Agora eu vou te dar uma notícia boa. Jesus morreu para nos conceder um novo começo. Amém, irmão? Jesus morreu, foi para isso, para te dar um novo começo, para te dar uma oportunidade de você começar de novo, de você virar a página da sua vida. Nós podemos sim, pelo sangue de Jesus, cancelar o passado e viver o novo de Deus. Você diz amém? Você pode cancelar o seu passado sim, porque o próprio Deus fala. O próprio Senhor fala: dos seus pecados não me lembro mais. Nem lembro mais. Enquanto você fica lá pensando que você fez isso, fez aquilo outro, aprontou isso, aprontou aquilo outro, talvez até contando como se fosse um troféu. Eu já conversei com... Às vezes, na verdade, a gente conversa, né, muito com pessoas viciadas, drogadas, né, já foi realmente muito envolvido em drogas. E alguns, né, todos, alguns com um troféu também. Ih, eu já mexi com coisa errada demais. Já viu os contatos? Ele fala: nossa, eu já fumei tanto, eu já cheirei esse tanto, eu já passei tanto no direto. Aí parece que você quer que eu aplaudo você, meu irmão, por você ter feito isso? Você está esperando o quê? Falou: que legal que você ter feito isso, né? Eu falei: meu irmão, graças a Deus você fez isso, meu sangue de Jesus te libertou disso. Você tem que entender que isso não é notícia boa de se contar, não. Isso é triste. Esquece isso, né? Você vai contar isso quando o Senhor pedir para você falar para um outro viciado que Jesus te libertou dessa e pode libertar ele também, né, irmãos? Então o Senhor quer que você lembre do seu passado somente para dar glória para Ele, somente para lembrar uma pessoa que está na mesma situação, sendo escravo, sendo, o diabo ainda escravizando essa pessoa. O Senhor quer que você lembre de falar assim: olha, um dia Satanás me escravizava nessa mesma área que você está sendo escravo agora,
mas eu conheci a verdade, eu conheci a palavra de Deus, a vontade de Deus. E hoje, sabe onde ele está? Ele está debaixo dos meus pés. Amém, irmãos? Você precisa crer nisso. Filipenses capítulo 3, abre a sua Bíblia lá, Filipenses 3, 13. Diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é: eu não penso que eu já alcancei, que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Paulo fez isso, nós também precisamos fazer, queridos. Ele tomou a decisão de se esquecer do que ficou para trás. Fala para você mesmo: eu preciso. Mas mais forte, irmãos. Os irmãos estão cansados, estão com sono. Fala: eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás na minha vida e avançar para as que estão diante de mim. Amém? Fala assim: eu preciso prosseguir para o alvo. Você precisa visualizar um alvo, queridos. Há um prêmio, há um alvo. O que passou já passou. Você precisa avançar. Existe algo te esperando lá na frente. Sabe? Decida virar a página da sua vida. Decida esquecer e avançar para aquilo que está diante de você. José é para nós um grande exemplo, queridos, de como lidamos com o passado. Porque José, queridos, ele estava já reinando antes, né? Antes desse episódio de Moisés, José estava reinando no Egito. José era o segundo homem mais importante do Egito, irmãos. Faraó era o homem, o chefe, o cabeça, o presidente. José era o governador, era aquele que administrava tudo de Faraó. Nenhuma decisão o Faraó tomava sem antes consultar José. Era um homem importante no Egito. E aí, nesse momento, José estava lá bem, financeiramente, com todas as condições. Passou ali 7 anos de vacas magras. Perdão, 7 anos de vacas gordas. E agora vem os 7 anos de vacas magras. E nesse período de 7 anos de vacas magras, todas as cidades, toda a região em volta do Egito vai para onde? Para o Egito pedir o quê? Socorro. Muitos morreram de fome. E a maioria teve que comprar comida do Egito, porque José administrou de forma que o Egito estava o quê? Sobrando, estocado, tinha para mais tantos anos, de boa, tranquilo. E aí, nessa de muitos irem lá comprar comida, quem que vai? A família de José, seus irmãos. Quem são esses? São aqueles que jogaram José na cova, aqueles que jogaram José no buraco. E foram aqueles que pegaram José e venderam ele como escravo. E antes de ele se tornar o segundo homem no Egito, ele comeu o pão que o diabo amassou, apanhou, foi preso, sabe? Ele esteve ali por muitos anos na cadeia, injustiçado, porque ele chegou como escravo no Egito. Deus foi honrando, de repente ele chega nessa posição de segundo homem mais importante. Aí, queridos, chegam os irmãos de José ali. Ele na hora conheceu os irmãos dele. Você lê a história, você vai lembrar. Você acha que José na hora pensou assim: agora é a hora de eu vingar o que eles fizeram comigo. Que hora legal de eu, dar o troco a eles. O que eles fizeram comigo, o que eles, fizeram eu passar por muitos anos na minha vida. Aqui estão eles pedindo socorro. Deixa eles comigo. José poderia ter feito muitas coisas, irmãos, mas não. Diz a palavra que José agiu com o que, irmãos? Graça. Graça. O que é graça? Favor merecido. José ali se quebrantou, sentiu na hora. Ele pensou no pai, na mãe, ele pensou em todos os seus familiares que poderiam estar sofrendo ou até morrendo.
E diz a palavra que ele atendeu os seus irmãos. Ele não só atendeu, mas ele mandou chamar a sua família. Chame todos da minha família. Chame todos. Chame o seu pai. Chame, né? Inicialmente não se revelou que era José. E de repente chega lá. E ele, muito mais, ele conversou com o faraó e falou assim: olha, meu pai e meus irmãos estão aqui pedindo ajuda. E o faraó falou assim: faz o que você achar que deve ser feito. José preparou um banquete. Preparou, sabe, irmãos, tudo do melhor. Hospedou seu pai, seus irmãos lá no Egito. E ali eles puderam ver que quando há horas atrás eles estavam para morrer de fome, de repente eles estavam se deliciando nos manjares de Faraó, se deliciando com a riqueza de Faraó. Por causa de quem? Do irmãozinho que um dia jogaram no buraco, que um dia eles venderam como escravo. Mas esse mesmo irmão não agiu com rancor, com raiva. Pelo contrário, ele fez o que? Misericordioso. Sabe, irmãos, nós aprendemos com José a lidar com o passado. Porque pode ser que não te jogaram no buraco. Pode ser que você não foi vendido como escravo. Mas pode ser que alguém foi usado na sua vida para te trazer grande desgosto. Pode ser que alguém foi usado na sua vida para te trazer sofrimento, para te trazer uma tristeza, uma marca terrível na sua vida. Eu não sei, mas pode ser que alguém foi abusado sexualmente, estuprado, talvez tocaram em você. Pode ser que situações da sua vida que você fala que você nunca queria ter enfrentado, abusaram de você. A palavra do Senhor é: haja com graça para com essa pessoa. Haja com graça, porque hoje você está diante de Deus. Você está diante do Senhor, daquele que criou os céus e a terra, o Pai, o seu Pai, e Ele está cuidando de você. Amém, querido? E deixa o Senhor ser justo, agir com justiça. Sabe, não se prenda ao passado. A verdade é que para você liberar o seu futuro, você tem que abrir mão do seu passado. Para você liberar um futuro de bênção e paz sobre a sua vida, você precisa cortar as raízes do seu passado. Quantos entendem? Diga amém. Presente. O meu presente. Fala assim: eu preciso. Fala mais forte: eu preciso aprender a lidar com o meu presente. Eu gosto muito dessa frase, eu uso muito ela e muitas vezes, em muitos momentos, do Albert Einstein, que diz assim: é loucura continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Você conhece essa frase? É loucura você fazer a mesma coisa hoje e querer que as coisas sejam diferentes. Isso é insanidade. O Albert Einstein usa essa palavra. Isso é insano. Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 7. Diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Deus até, esses dias, um mês atrás, eu vi uma figura, uma arte assim, um desenho, eu fui pregar sobre esse desenho. E é exatamente esse texto. Hoje não dá para usar ele, mas um dia ainda vou voltar nesse texto para poder pregar sobre esse desenho que eu estou falando com os irmãos, essa arte. Mas, irmãos, as pessoas se esquecem. Você colhe o que você planta. O que você está colhendo hoje é resultado do que você plantou ontem, o que você plantou dias atrás, o que você está plantando na sua vida. Eu te pergunto: como tem sido a sua colheita? Que análise você faz? Não é? Você olha lá, não é? Aqui que mexe com lavoura, olha para a lavoura e fala: não, minha colheita está legal. Então ele pode continuar, não é, Edgar? Com a mesma rotina, com o mesmo remédio, das mesmas estratégias, que a colheita vai ser legal. Agora, na sua vida, querido,
que você está vivendo. Você fala assim, está legal, está ótimo, está bem, está bom. Então você continua plantando. Agora, se não está legal, é porque está na hora de você mudar a semente. Amém, querido? Está na hora de você mudar a estratégia. Está na hora de você mudar as suas atitudes. Se você continuar com as mesmas atitudes, os resultados serão os mesmos. Quando Gálatas fala assim, ó, não se engane, é a mesma coisa que está dizendo assim, olha, abra os olhos, acorda para a vida. É isso que Gálatas está querendo dizer. Acorda. Se você quer mudar a sua colheita, você precisa mudar a sua semente, as suas atitudes. Eu te pergunto, você já pensou em ser diferente? Em agir diferente? Para com essa situação, né? Você agir com o espírito oposto. Sei que muitas vezes não é confortável, né? Mudar. Mudar é trabalhoso, irmãos, não é verdade? Mudar dá trabalho. Você tem que sair da zona de conforto. Exige de você, há um preço a se pagar, né? Mas eu falo, é necessário. É necessário. Mudança é necessário. A palavra de Deus para você nessa noite é: prepare o seu futuro hoje. É hoje. Sabe, eu louvo a Deus pela vida do Lucas, que ele poderia estar em qualquer outro lugar agora, comemorando, né? Talvez até exigir um compromisso de estar onde eles estão, que eu nem sei onde é que está. Talvez exista ou não, mas talvez está lá reunido a turma que ganhou, ou já pensando em estratégias, já pensando em coisas, né? Mas ele veio aqui para a casa de Deus, para orar, para buscar a presença de Deus, sabe? Para começar aos pés da cruz, no temor do Senhor. Sabe, irmãos, desculpas é muito fácil dar. Era simples. Pastor, não tem como, preciso estar em tal lugar, está me chamando. E eu não sei como é que é o negócio, se eu tenho que ir ou se eu não tenho que ir. Eu nunca fui eleito, né? Ele não sabe. Desculpa não faltaria. E todos nós entenderíamos também. Mas ele decidiu estar aqui. E é isso que o honrou. E é isso que vai fazer com que ele assuma dia 1º de janeiro, né? A cadeira que ele vai assumir. Sabe, irmãos, infelizmente tem muita gente querendo uma posição na vida, querendo colher algo que não está plantando. Não está plantando. E aí, irmãos, a colheita não vem. Não vem. Não adianta a gente querer colher algo se você não planta no seu casamento. Você quer ver o seu casamento diferente, mas você também não contribui. Quer ver seus filhos diferentes, mas você também não contribui. N situações. Local de trabalho, você quer ver um ambiente legal, diferente, mas você também não contribui. É muito fácil nós faltarmos de um culto, nós faltarmos, sabe, de um compromisso com Deus. É muito fácil arrumar argumentos, desculpas, compromissos. Mas eu não tenho dúvida de que Deus honra quando você escolhe a melhor parte, que está aqui, ouvindo, recebendo dele. Deus honra, querido. Deus é fiel. Deus é fiel. Você pode ter certeza que existem bênçãos que você está recebendo hoje. Não é porque você merece, mas é porque um dia você fez algo que agradou o coração de Deus, e Deus está te honrando hoje. Um dia você fez algo, talvez você nem lembra. Uma semente que você plantou de oferta, sabe, uma semente que você plantou de abençoar a vida de alguém. Talvez você hoje recebe algo que você nem fala: Deus, eu não mereço. Mas um dia você estendeu a mão para alguém, um dia você deu carona para alguém, um dia você atendeu um necessitado, um aflito. Você está entendendo, querido? Prepare o seu futuro hoje. Deus está te dando uma página em branco, limpinha, diante de muitos aqui nessa noite. Basta você começar a escrever nessa página. Amém, queridos? E você escolhe o que você vai escrever. Eu quero encerrar falando para você como cuidar do seu futuro. Sabe, o nosso futuro, lidando com o nosso futuro ele precisa ser claro diante de nós. Precisa ser claro, irmãos. Aonde eu estarei, onde eu vou trabalhar, quem eu serei, o que eu terei. Há até um estudo que fala que você precisa planejar, ter um planejamento claro dos seus próximos 5 anos. Quem será você? Onde você estará? Que curso você vai estar fazendo?
Daqui 5 anos, você sabe dizer algo a respeito da sua vida? Pastor, não sei dizer nem de amanhã, imagina daqui 5. Né? Eu te falo, meu irmão, lamento isso. É lamentável ouvir sua boca. É engraçado, mas não é boa notícia. Você precisa saber. Se não é possível você falar daqui 5 anos, então, pelo menos no ano que vem, você já precisa ter em mente algo da sua vida. Sabe, o que você quer fazer, sabe, onde você vai trabalhar. Uma coisa é certa, queridos, guarda isso para você. Nós só teremos na vida aquilo que você consegue ver. Anote isso. Você só terá na sua vida aquilo que você consegue ver acontecer na sua vida. O que você não consegue ver acontecer na sua vida, dificilmente você alcançará. Eu te pergunto, como você se vê? Como você enxerga a vida para você? Tem gente que infelizmente só se vê se dando mal na vida. Você já conversou com pessoas assim? Fala, pastor, não, eu só vejo dando errado para mim. Eu só vejo a coisa dando errado. Para mim nada dá certo. Eu nem começo, porque eu sei que eu vou começar e não vai dar certo. Irmão, misericórdia com esse tipo de frase. Você tem que eliminar da sua vida. Muda a semente e fala assim, essa semente vai dar fruto. Imagina se eu começo a plantar ali a minha salsinha, cebolinha, e falo assim, não vai crescer, não vai adiantar, estou fazendo isso aqui, mas eu sei que vai dar errado. Aí dá errado mesmo, não é, irmãos? Agora, se você faz com fé, acreditando, vai dar certo, vai dar certo, querido, tenho certeza que você vai conseguir. Gênesis capítulo 15, nós vamos para a última história que me abençoou muito. Gênesis capítulo 15, abra sua Bíblia lá. Gênesis 15, versículo 1. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 15, 1. Diz, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e herdeiro do que possuo é Eliezer o Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, e servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, o que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe essa terra como herança. Você sabe da história. Deus tinha uma promessa para a vida de Abraão, dele ser pai de nações, dele sair uma grande descendência. Só que ele era estéril, ele não podia ter filhos. E Deus chega para ele e reafirma essa promessa. Ele fala para Deus assim, Senhor, mas eu, como assim? Olha para mim, Senhor. Sabe, queridos, naquele momento Deus estava dando uma visão para Abraão do seu futuro. Olha para as estrelas, conte elas se você pode contar. Deus estava dando uma visão para Abraão, de como seria a descendência dele, de como ele seria grande. Abraão olhou, viu que seria difícil aquilo acontecer, porque ele não tinha nenhum filho. Mas a Bíblia diz que ele creu no Senhor, no verso 6. E ele creu no Senhor, e isso foi-lhe acreditado como justiça. Amém, irmãos? Sabe, queridos, Romanos capítulo 4, versículo 18, não precisa abrir, diz que Abraão, Romanos 4, 18, Abraão com toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Queridos, nós não podemos ter medo do futuro. Muitas pessoas têm medo do futuro, do que vai acontecer, de que coisas piores acontecerão ainda, sabe? Antes de ter medo do futuro, nós precisamos crer que o Senhor, Ele tem algo grande para realizar em nossas vidas. Amém, irmãos? Algo grande para acontecer em nossa vida. Sabe, eu sei que às vezes quando o Senhor revela isso para nós, logo nós reagimos como Abraão, mas eu, imagina, que isso, eu? Você fala assim, olha para você mesmo, você fala, Senhor, como?
não é? Como isso vai acontecer comigo? Olha para as minhas condições físicas, financeiras. Olha para minha casa, Deus. Você deve falar, pastor, essa promessa aí é para qualquer um aqui na igreja, mas para mim não. O Senhor conhece a minha história. Sabe, queridos, a palavra de Deus fala. Deus não fala com ausente. Amém, irmão? Se você está aqui é porque essa palavra é para a sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus está preparando coisas grandes para você. Amém, irmãos? Deus está preparando coisas grandes para nós. Nós precisamos crer nisso. Assim como disse Jó, capítulo 8, versículo 7: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Amém, irmãos? O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será próspero. Sabe, queridos, nós precisamos crer que o nosso futuro será maravilhoso. Precisamos crer que Deus é Deus grande. E precisamos sonhar, voltar a sonhar. E sonhos grandes, porque sonhos grandes honram o Senhor. Amém? Nós temos que crer, como diz Jeremias 29:11, porque sou eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, de não lhes causar danos, planos de dar-lhe uma esperança e um futuro. Amém, irmãos? O melhor de Deus ainda está por vir. Devemos declarar que assim será. O melhor de Deus está por vir. Creia e persista. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Essa esperança que nós temos no futuro vai alimentar a nossa fé e vai nos levar a viver o melhor de Deus. Sabe, irmãos, eu estava meditando essa palavra, nessa situação na vida de Moisés. Nós precisamos entender o que nós estamos vivendo na nossa vida. Às vezes você conversa com as pessoas e as pessoas falam assim: você precisa enterrar isso na sua vida. Você precisa enterrar isso que aconteceu com você e esquecer isso. Sabe, não deixe isso te atrapalhar, não. Eu acredito, irmãos, que nós precisamos resolver o passado. Não é enterrar como você enterra um egípcio. Viver com um egípcio enterrado não funciona. Não vai avançar. Sua vida vai emperrar. Você precisa resolver. O passado precisa ficar resolvido. Claro, entre as partes envolvidas. Você sabe quem são as partes envolvidas. O último texto que eu quero ler com você é Provérbios 28:13. Diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nós precisamos estar com o nosso passado resolvido. Amém, irmãos? Essa noite é a noite de você desenterrar se há algum egípcio na sua vida. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aleluia.